Audiobook do livro A Natureza da Psique. Um livro de Seth, por Jane Roberts. Capítulo 1. O ambiente da psique. Seção 752. Você entra na condição que chama de vida e sai dela. No meio você encontra uma vida inteira. Suspenso, ou assim parece, entre o nascimento e a morte, você se pergunta sobre a natureza de seu próprio ser. Você busca sua experiência. Estuda as histórias oficiais do passado, esperando encontrar nelas pistas sobre a natureza de sua própria realidade. Sua vida parece sinônimo de sua consciência. Portanto, parece que seu conhecimento de si mesmo cresce gradualmente, à medida que sua autoconsciência se desenvolve desde o seu nascimento. Parece, além disso, que sua consciência encontrará uma morte, além da qual sua autoconsciência não sobreviverá. Você pode pensar com saudade e com uma nostalgia quase esperançosa da religião de sua infância e lembrar de um sistema de crença que lhe garantiu a imortalidade. No entanto, a maioria de vocês, meus leitores, anseia por algumas garantias particulares e íntimas e busca alguma certeza interior de que sua própria individualidade não é descartada bruscamente na morte. Cada pessoa sabe intuitivamente que suas próprias experiências, de alguma forma, importam e que existe um significado, embora obscuro, que conecta o indivíduo com um padrão criativo maior. Cada pessoa sente de vez em quando um propósito particular e, no entanto, muitos ficam frustrados porque esse objetivo interior não é conhecido conscientemente ou claramente aprendido. Quando você era criança, sabia que estava crescendo em direção à idade adulta. Você foi sustentado pela crença em habilidades projetadas, isto é, você assumiu que estava em processo de aprendizado e crescimento. Não importa o que acontecesse com você. Você vivia em uma espécie de ar psíquico rarefeito, no qual o seu ser estava carregado e brilhante. Você sabia que estava em um estado de transformação. O mundo, nesses termos, também está em estado. Na vida privada e no cenário mundial, a ação ocorre o tempo todo. É fácil olhar para si mesmo ou para o mundo, ver a si mesmo e ficar tão hipnotizado pelo seu estado atual que toda mudança ou crescimento parece impossível, ou ver o mundo da mesma maneira. Você não se lembra do seu nascimento, via de regra. Certamente parece que você não se lembra do nascimento do mundo. Você teve uma história, no entanto, antes de seu nascimento, assim como parece para você que o mundo teve uma história antes de você nascer. As ciências ainda guardam segredos umas das outras. As ciências físicas fingem que os séculos existem um após o outro, enquanto os físicos percebem que o tempo não é apenas relativo ao percebedor, mas que todos os eventos são simultâneos. Os arqueólogos continuam alegremente a datar os restos de civilizações passadas, nunca se perguntando o que significa o passado, ou dizendo, este é o passado relativo ao meu ponto de percepção. Os astrônomos falam do espaço sideral e de galáxias que superariam a sua. No mundo que você conhece, também há guerras e rumores de guerras, profetas da destruição. No entanto, apesar de tudo, o homem privado ou a mulher privada, desconhecido, anônimo para o mundo em geral, teimosamente sente dentro de si uma afirmação empolgante e determinada que diz: eu sou importante. Eu tenho um propósito, embora não entenda qual seja. Minha vida, que parece tão insignificante e ineficiente, é, no entanto, de importância primordial, de uma forma que não reconheço. Embora presos em uma vida que aparenta frustração, obcecados com problemas familiares, inquietos na doença, aparentemente derrotados para todos os propósitos práticos, uma parte de cada indivíduo desperta contra todos os desastres, todos os desânimos, e, de vez em quando, pelo menos, vislumbra uma sensação de validade duradoura que não pode ser negada. É a essa porção conhecedora de cada indivíduo que me dirijo. Não sou, por um lado, um autor fácil de lidar,
porque falo de um nível de consciência diferente daquele com o qual você está familiarizado. Por outro lado, minha voz é tão natural quanto folhas de carvalho ao vento, pois falo de um nível de consciência que é tão nativo à sua psique quanto agora as estações parecem ser para a sua alma. Estou escrevendo este livro por meio de uma personalidade conhecida como Jane Roberts. Esse é o nome dado a ela em seu nascimento. Ela compartilha com você os triunfos e as dificuldades da existência física. Como você, ela é presenteada com uma vida que parece começar em seu nascimento e que é suspensa desse ponto de emergência até o momento da partida da morte. Ela faz as mesmas perguntas que você faz em seus momentos de silêncio. Suas perguntas foram feitas com tanta veemência, no entanto, que ela quebrou as barreiras que a maioria de vocês ergue, e assim começou uma jornada que é empreendida por ela e por vocês também. Para cada uma de suas experiências, por menores ou aparentemente insignificantes, torna-se parte do conhecimento de sua espécie. De onde você veio e para onde você está indo? O que você está? O que você é? Qual é a natureza da psique? Só posso escrever uma parte deste livro. Você deve completá-lo, pois a psique não tem sentido, exceto no que se refere à psique individual. Eu falo com você de níveis de si mesmo que você esqueceu, mas ainda não esqueceu. Falo com você através da página impressa e, no entanto, minhas palavras despertarão dentro de você as vozes que falarão com você em sua infância e antes de seu nascimento. Este não será um tratado árido, informando-o cuidadosamente sobre alguma estrutura hipotética chamada psique, mas, em vez disso, evocará das profundezas de seu ser experiências que você esqueceu e reunirá dos vastos alcances do tempo e do espaço a identidade milagrosa que é você mesmo. A Terra tem uma estrutura. Nestes termos, o mesmo acontece com a psique. Você vive em uma área específica na face do seu planeta, e você só pode ver tanto dele em um determinado momento, mas você tem como certo que o oceano existe mesmo quando você não pode sentir seu borrifo ao ver as marés. E mesmo se você vive em um deserto, você acredita que existem de fato grandes campos cultivados e torrentes de chuva. É verdade que alguns da sua fé é baseada no conhecimento. Outros viajaram para onde você não viajou. E a televisão lhe fornece imagens. Apesar disso, no entanto, seus sentidos lhes apresentam apenas uma imagem de seu ambiente imediato, a menos que sejam cultivados de certas maneiras particulares que são relativamente incomuns. Você assume que a Terra tem uma história. Nesses termos, sua própria psique também tem uma história. Vocês aprenderam a olhar para fora, para a realidade física, mas a validade interna de seu ser não pode ser encontrada lá. Apenas seus efeitos. Você pode ligar a televisão e assistir a um drama, mas a mobilidade interior e a experiência da sua psique estão misteriosamente envolvidas em todos aqueles gestos exteriores que lhe permitem ligar o interruptor da televisão para começar a dar sentido às imagens apresentadas. Assim, o movimento de sua própria psique geralmente lhe escapa. É o drama da televisão antes de aparecer no seu canal. E para onde vai depois? Como pode existir em um momento e terminar no próximo? E ainda ser repetido quando as condições estiverem corretas? Se você entendesse a mecânica, saberia que o programa obviamente não leva a lugar nenhum. Simplesmente é enquanto as condições adequadas o ativam para sua atenção. Da mesma forma, você está vivo, esteja ou não participando de um programa terrestre. Esteja você no tempo ou fora dele. Esperamos que neste livro possamos colocá-lo em contato com o seu próprio ser, tal como ele existe fora do contexto em que você está acostumado a vê-lo. Enquanto você mora em uma determinada cidade, vila, você atualmente vive em uma pequena área do planeta interior da psique. Você identifica essa área como sua casa, como seu eu. A humanidade aprendeu a explorar o ambiente físico, mas mal começou as grandes jornadas interiores que serão iniciadas quando as terras interiores da psique forem exploradas com alegria e bravura. Nesses termos, existe uma terra da psique. No entanto, esse território virgem é a herança de cada indivíduo e nenhum domínio é igual ao outro. No entanto, ocorre de fato um comércio interno,
e à medida que os continentes exteriores se elevam da estrutura interna da Terra, as terras da psique emergem de uma fonte invisível ainda maior. Fim da sessão. Seção 753. Sobre a natureza da psique, sua expressão humana, assim como a Terra é composta de muitos ambientes, a psique também é. Como existem diferentes continentes, ilhas, montanhas, mares e penínsulas, a psique assume várias formas. Se você mora em um país, muitas vezes considera os nativos de outras áreas do mundo como estrangeiros, embora, é claro, eles o vejam da mesma forma. Nestes termos, a psique contém muitos outros níveis de realidade. Do seu ponto de vista, eles podem parecer estranhos e, no entanto, fazem parte da sua psique, tanto quanto sua pátria é uma parte da Terra. Diferentes países seguem diferentes tipos de constituições, e mesmo dentro de qualquer área geográfica, pode haver várias leis locais seguidas pela população. Por exemplo, se você estiver dirigindo um carro, poderá descobrir, para seu desgosto, que o limite da velocidade local em uma pequena cidade é quilômetros mais lento do que em outras. Da mesma forma, diferentes porções da psique existem com suas próprias leis locais, seus diferentes tipos de governo. Cada uma delas possui sua própria geografia característica. Se você estiver viajando pelo mundo, precisará fazer ajustes frequentes de horário. Ao viajar pela psique, você também descobrirá que seu próprio tempo é automaticamente exprimido. Se por um momento você tentar imaginar que foi capaz de levar seu próprio tempo com você em tal jornada, tudo cuidadosamente embalado em um relógio de pulso, então você ficaria bastante surpreso com o que aconteceria. Conforme você se aproxima dos limites de certas terras psíquicas, o relógio de pulso funcionava para trás. Conforme você entrava em outros reinos da psique, seu relógio andava mais rápido ou mais devagar. Agora, se o tempo de repente corresse para trás, você notaria. Se corresse mais rápido ou mais devagar, o suficiente, você também notaria as diferenças. Se o tempo retrocedesse muito lentamente, de acordo com as condições, você poderia não perceber a diferença, porque levaria tanto tempo para ir do momento presente para o antes, que você poderia ser atingido, em vez disso, simplesmente com a sensação de que algo era familiar, como se estivesse acontecido antes. Em outras terras da psique, no entanto, eventos ainda mais estranhos podem ocorrer. O próprio relógio pode mudar de forma, ou ficar pesado como uma rocha, ou leve como um gás, de modo que você não consiga ler as horas, ou as mãos podem nunca se mover. Diferentes porções da psique estão familiarizadas com todas essas ocorrências mencionadas, porque a psique atravessa qualquer uma das leis locais que você reconhece como oficiais e tem dentro de si a capacidade de lidar com um número infinito de experiências de realidade. Agora, obviamente, seu corpo físico tem capacidades que poucos de vocês usam com total vantagem. Mas, além disso, a própria espécie possui as possibilidades de adaptações que lhes permitem existir e persistir no ambiente físico sob circunstâncias drasticamente variadas. Escondidas na estrutura biológica corporal existem especializações latentes que permitiriam a continuidade da espécie e que levam em consideração qualquer uma das mudanças planetárias que possam ocorrer por qualquer motivo. A psique, no entanto, embora esteja sintonizada com a Terra em sua experiência, também tem muitos outros sistemas de realidade para a enfrentar. Cada psique, então, contém dentro de si os potenciais, habilidades e poderes que são possíveis ou capazes de atualizações sobre quaisquer condições. A psique, sua psique, pode registrar e experimentar o tempo para trás, para frente, correr ou lateralmente através de sistemas de presentes alternativos. Ou pode manter sua própria integridade em um ambiente sem tempo. A psique é a criadora dos complexos de tempo. Teoricamente, o momento mais fugaz do seu dia pode ser prolongado indefinidamente. Esse não seria um alongamento estático, entretanto, mas um mergulho vívido naquele momento, do qual todo o tempo que você pensa sobre ele, passado e futuro, e todas as suas probabilidades pode emergir. Se você está lendo este livro, já se cansou dos conceitos oficiais. Você já começou a sentir essas dimensões maiores do seu ser.
Você está pronto para se afastar de todas as doutrinas convencionalizadas e, de uma forma ou de outra, está impaciente para examinar e experimentar o fluxo natural da natureza, que é seu direito de primogenitura. Esse direito de primogenitura tem sido revestido de símbolos e mitologias. A consciência forma símbolos, não é o contrário. Os símbolos são grandes brinquedos exuberantes. Você pode construir com eles como você pode com blocos infantis. Você pode aprender com eles como uma vez empilhou blocos de alfabeto juntos em uma pilha na escola. Os símbolos são tão naturais para suas mentes quanto as árvores são para a terra. Há uma diferença, no entanto, entre uma história contada para crianças sobre florestas e uma criança real em uma floresta real. Tanto a história quanto a floresta são reais. Mas, em seus termos, a criança que entra na floresta real se envolve em seu ciclo de vida, pisa em folhas que caíram ontem, descansa sobre árvores muito mais antigas do que sua memória e olha para cima à noite para ver uma lua que logo desaparecerá. Olhar para uma ilustração da floresta pode dar à criança algumas excelentes experiências imaginativas, mas elas serão de um tipo diferente, e a criança sabe a diferença. Se você confundir os símbolos com a realidade, porém, você programará sua experiência e insistirá para que cada floresta se pareça com as imagens de seu livro. Em outras palavras, você espera que suas próprias experiências com várias partes de sua psique sejam mais ou menos as mesmas. Você levará as leis locais com você e tentará contar as horas psíquicas com um relógio de pulso. Teremos que usar alguns de seus termos, no entanto, especialmente no começo. Outros termos, com os quais você está familiarizado, nós iremos espremer para fora de todo o reconhecimento. A realidade de seu próprio ser não pode ser definida por ninguém além de você, e então sua própria definição deve ser compreendida, na melhor das hipóteses, como um ponto de referência. O psicólogo, o padre, o físico, o filósofo ou o guru só podem explicar sua própria psique a você na medida em que esses especialistas podem esquecer que são especialistas e lidar diretamente com a psique privada, de onde vêm todas as especializações. Seção 755. Entre parênteses, palavras de Robert. Devido à pressão de outros assuntos após a seção 753, meu trabalho fazendo as anotações para a realidade desconhecida de Seth, o envolvimento de Jane em escrever uma nova introdução para um de seus próprios livros, que será lançado em uma nova edição, não realizamos nenhuma sessão por várias semanas. Então, na sessão 754, Seth fez uma excelente dissertação sobre o que chamou de o selo da identidade, explicando como um indivíduo marca psiquicamente certos aspectos exteriores da realidade e torna-os seus, em sintonia com símbolos internos pessoais. Mais tarde na sessão, Jane sentiu que Seth a estava levando em uma visita guiada a Jerusalém, lá no 1º século depois de Cristo. Nada disso consistia em trabalho de livro, então a sessão permanece em nossos arquivos, junto com outros materiais que esperamos publicar um dia. Fecha parênteses, início da sessão. Quando uso o termo psique, muitos de vocês imediatamente se perguntam sobre minha definição. Qualquer palavra, pelo simples fato de ser pensada, escrita ou falada, implica imediatamente uma especificação. Em sua realidade diária, é muito útil distinguir uma coisa da outra, dando um nome a cada item. Quando você está lidando com a experiência subjetiva, no entanto, as definições muitas vezes podem servir para limitar em vez de expressar uma determinada experiência. Obviamente, a psique não é uma coisa, não tem começo nem fim, não pode ser vista ou tocada em termos normais. É inútil, portanto, tentar descrevê-la através do vocabulário usual, pois sua linguagem permite que você identifique experiências físicas em vez de não físicas. Não estou dizendo que as palavras não possam ser usadas para descrever a psique, mas não podem defini-la.
É inútil questionar qual é a diferença entre minha psique e minha alma, minha entidade e meu ser maior. Seu uso da linguagem pode torná-lo impaciente por definições, no entanto. Espero que este livro lhe permita alguma consciência íntima, alguma experiência definida, que o familiarize com a natureza de sua própria psique, e então você verá que sua realidade escapa a todas as definições, desafia todas as categorizações e empurra de lado, com criatividade exuberante, todas as tentativas de envolvê-lo em um pacote organizado. Quando você inicia uma jornada física, sente-se distinto da terra pela qual viaja. Não importa o quão longe você viaje, em uma motocicleta, em um carro ou avião ou a pé. De bicicleta ou camelo, ou caminhão ou embarcação, ainda assim você é o andarilho, e a terra, oceano ou deserto é o ambiente pelo qual você vagueia. Quando você começa suas viagens para dentro de sua própria psique, entretanto, tudo muda. Você ainda é o andarilho, o viajante, mas também é o veículo e o ambiente. Você forma as estradas, forma seus métodos de viagem, as colinas ou montanhas ou oceanos, bem como fazendas e aldeias do eu ou da psique à medida que avança. Quando, nos tempos coloniais, homens e mulheres viajaram para o oeste através do continente da América do Norte, muitos deles acreditaram que a Terra realmente continuava além, por exemplo, montanhas altas. Quando vocês viajam como pioneiros através de sua própria realidade, vocês criam cada folha de grama, cada centímetro de terra, cada pôr do sol e nascer do sol, cada oásis, cabana amiga ou encontro com um inimigo à medida que avança. Agora, se você está procurando definições simples para explicar a psique, não poderei ajudar. Se você quiser experimentar a esplêndida criatividade de seu próprio ser, no entanto, usarei métodos que despertarão sua maior aventura, sua fé mais ousada em si mesmo, e pintarei outros quadros de sua psique que o levarão a experimentar até mesmo seus aspectos mais amplos. Atinge, se assim o desejar. A psique, então, não é uma terra conhecida. Não é simplesmente uma terra estranha para a qual ou através da qual você pode viajar. Não é um completo ou quase universo subjetivo completo que já existe para você explorar. Em vez disso, é um estado de ser em constante formação, no qual reside o seu presente sentido de existência. Você o cria e ele cria você. Ele cria em termos físicos que você reconhece. Por outro lado, você cria tempo físico para sua psique, pois sem você não haveria experiência das estações, suas vindas e suas passagens. Não haveria experiência do que Hubert chama de a querida privacidade do momento. Portanto, se uma parte de seu ser deseja elevar-se acima da marcha solitária dos momentos, outras partes de sua psique encanta-se para aquele foco de tempo particular que é seu. Como você agora deseja entender as dimensões infinitas e atemporais de sua própria existência maior, então, mesmo agora, elementos numerosos dessa identidade não terrena, tão avidamente, exploram as dimensões de seu terreno e criatura. Anteriormente, mencionei alguns efeitos estranhos que podem ocorrer se você tentar levar seu relógio ou outro relógio para outros níveis de realidade. Agora, quando você tenta interpretar sua individualidade em outros tipos de existência, as mesmas surpresas, distorções ou alterações podem parecer ocorrer. Quando você tenta entender sua psique e defini-la em termos de tempo, parece que a ideia de reencarnação faz sentido. Você pensa, claro, minha psique vive muitas vidas fisicamente, uma após a outra. Se minha experiência atual é ditada pela minha infância, então, com certeza, minha vida atual é resultado de experiências anteriores. E assim você tenta definir a psique em termos de tempo, e ao fazê-lo, limita sua compreensão e até mesmo sua experiência dela. Tentemos outra analogia. Você é um artista em plena inspiração. Há diante de você uma tela e você está trabalhando em todas as áreas dela ao mesmo tempo. Em seus termos, cada parte da tela pode ser um período de tempo.
digamos, um determinado século. Você está tentando manter algum tipo de equilíbrio geral e objetivo em mente. Então, quando você faz uma pincelada em qualquer parte específica desta tela, todas as relações dentro da área inteira podem mudar. Nenhuma pincelada é realmente apagada, no entanto, nesta tela misteriosa da nossa analogia, mas permanece, alterando ainda mais todas as relações em seu nível particular. Essas pinceladas mágicas, no entanto, não são simples representações sobre uma superfície plana, mas vivas, esculpindo em si todas as intenções do artista, mas focadas nas características de cada traço individual. Se o artista pinta uma porta, todas as perspectivas sentidas dentro dela se abrem e adicionam outras dimensões da realidade. Como essa é a nossa analogia, podemos esticá-la o quanto quisermos, muito mais do que qualquer artista poderia esticar sua tela. Portanto, não há necessidade de nos limitarmos. A própria tela pode mudar de tamanho e forma conforme o artista trabalha. As pessoas na pintura do artista também são representações simples, para encará-lo com olhos vidrados fixos para sempre ou sorrisos ostensivos, vestidos com suas melhores roupas de domingo. Em vez disso, eles podem confrontar o artista e responder. Eles podem se virar de lado na pintura e olhar para seus companheiros, observar seu ambiente e até mesmo olhar para fora das dimensões da própria pintura e questionar o artista. Agora, a psique em nossa analogia é tanto a pintura quanto o artista, pois o artista descobre que todos os elementos dentro da pintura são porções dele mesmo. Mas, ao olhar em volta, nosso artista descobre que está literalmente cercado por outras pinturas que também está produzindo. Ao olhar mais de perto, ele descobre que existe uma obra-prima ainda maior, na qual ele aparece como um artista, criando as mesmas pinturas que ele começa a reconhecer. Nosso artista, então, percebe que todas as pessoas que ele pintou também estão pintando seus próprios quadros e se movendo em suas próprias realidades de uma forma que nem ele consegue perceber. Num lampejo de percepção, ocorre-lhe que ele também foi pintado, que há outro artista atrás dele, de quem brota sua própria criatividade, e ele também começa a olhar para fora do quadro. Agora, se você está confuso, tudo bem, pois significa que já rompemos com as ideias convencionais. Qualquer coisa que eu disser seguindo essa analogia parecerá comparativamente simples, pois agora você parece, pelo menos, que você tem pouca esperança de descobrir suas próprias dimensões maiores. Mais uma vez, em vez de tentar definir a psique, tentarei incitar sua imaginação para que você possa saltar além do que lhe foi dito que você é, para algum tipo de experiência direta. Até certo ponto, este livro em si fornece sua própria demonstração. Chamo Jane Roberts de Rubert, simplesmente porque o nome designa outra porção de sua realidade, enquanto ela se identifica como Jane. Ela escreve seus próprios livros e atua como cada um de vocês, no contexto comum da vida. Ela tem seus próprios gostos e desgostos, características e habilidades, seu próprio espaço de tempo e espaço, como cada um de vocês. Ela é um retrato vivo da psique, independente em seu próprio contexto e no ambiente dado. Agora, vendo de outra parte do quadro da realidade, de outra dimensão da psique na qual sua existência pode ser observada, como você pode olhar para uma pintura normal. Nesses termos, estou fora do seu quadro de referência. Minha perspectiva não pode ser contida em sua própria pintura da realidade. Eu escrevo meus livros, mas como meu foco principal está em uma realidade que é maior que a sua, não posso aparecer como eu mesmo totalmente dentro da sua referência. Assim, a perspectiva subjetiva de Hubert se abre por causa de seu desejo e interesse e revela a minha. Ele abre uma porta em si mesmo, que leva a outros níveis de seu ser, mais um ser que não pode ser completamente expresso em seu mundo. Essa experiência é minha, expressa em minha experiência em outro nível de realidade, então devo validar meus livros através de Hubert. As portas da psique são diferentes de simples aberturas que conduzem de uma sala a outra, de modo que meus livros mostram apenas um vislumbre de minha própria existência.
Todos vocês têm tais portas psicológicas, no entanto, que conduzem às áreas dimensionalmente maiores da psique. Então, de uma forma ou de outra, falo por aqueles outros aspectos de vocês mesmos que não aparecem em seu contexto diário. Além do que reconheço como minha própria existência, existem outros. Até certo ponto, compartilho da experiência deles. Muito mais, por exemplo, do que Rupert compartilha da minha. Em relativamente poucas ocasiões, por exemplo, Rupert conseguiu entrar em contato com o que ele chama de 7-2. Esse nível de realidade, no entanto, é ainda mais divorciado do seu. Representa uma extensão ainda maior da psique em seus termos. Há uma relação muito mais estreita, pois reconheço minha própria identidade como uma porção distinta da existência de 7-2, onde Rupert sente pouca correspondência. Por assim dizer, a realidade de 7-2 inclui a minha, mas estou ciente de minha contribuição para a experiência dele. Da mesma forma, cada um dos meus leitores tem uma conexão com o mesmo nível de realidade psíquica. Em termos mais amplos, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Rupert está contribuindo e formando uma porção da minha experiência, assim como eu estou contribuindo para a dele. Suas entidades não são algo já concluído. Sua ação, pensamento e sonho mais minuciosos aumentam a realidade da sua psique, não importa quão grandiosa ou austera a psique possa parecer para você quando você pensa nela como um termo hipotético. Rupert se especializou no estudo da consciência e da psique. A maioria dos meus leitores está muito interessada, mas eles têm outras preocupações prévias que os impedem de embarcar em um estudo tão extenso. Todos vocês têm a realidade física para lidar. Isso se aplica igualmente a Rupert e Joseph. Até agora, meus livros incluíram notas extensas de Joseph. Eles montaram o cenário, por assim dizer. Meus livros foram além desses limites, no entanto. Em seus termos, muito pode ser feito a tempo. Joseph ainda está envolvido na digitação de meu manuscrito anterior, A Realidade Desconhecida. Foi escrito de tal forma que ligou a experiência pessoal de Rupert e Joseph com um maior quadro teórico, de modo que um não poderia ser separado do outro. Neste novo livro, portanto, às vezes fornecerei meu próprio cenário. Vou pedir a vocês, meus leitores, que me suportem então. À minha maneira, tentarei fornecer referências adequadas para que você saiba o que está acontecendo fisicamente em seu tempo, enquanto este livro é escrito. Em grande parte, a escrita deste livro ocorre em um contexto fora do tempo ou fora do tempo. Fisicamente, no entanto, Rupert e Joseph levam muitas horas em sua produção. Eles se mudaram para uma nova casa. Rupert, como sempre, está fumando enquanto falo. Seu pé repousa sobre uma mesa de centro enquanto ele se move para frente e para trás em sua cadeira de balanço. É quase meia-noite enquanto falo. Mais cedo, uma grande tempestade começou, suas reverberações parecendo rachar o céu. Agora está quieto, com apenas o zumbido da nova geladeira de Rupert, soando com o ronronar profundo de algum animal mecânico. Ao ler este livro, você também está imerso em tais experiências físicas íntimas. Não os considere separados da realidade maior do seu ser, mas como parte dele. Você não existe fora do ser da sua psique, mas dentro dele. Alguns de vocês podem ter acabado de colocar as crianças na cama enquanto leem estas linhas. Alguns de vocês podem estar sentados à mesa. Alguns de vocês podem ter acabado de ir ao banheiro. Essas atividades mundanas podem parecer bastante diferentes do que estou lhe contando, mas em cada gesto simples e no mais necessário dos atos físicos existe a grande elegância mágica desconhecida na qual você reside, e no mais comum de seus movimentos existem pistas e sugestões sobre a natureza da psique e sua expressão humana. Fim do capítulo.